Vamos iniciar mais um capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 3. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estava observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da natureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele o estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu a uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos os quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e o mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariote, o que o entregou. A blasfêmia dos escribas. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens dos valentes, entrando-lhe em casa, se primeiro não o manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos a sua mãe e, estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondendo, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Glória a Deus. Mais um capítulo.